Pessoal, volta ao cão arrependido aqui, ó. Volta ao cão arrependido para salvar aqui a missão quase impossível, mas sempre possível de salvar no final do ano. Acabei de sair de uma consulta médica de 2 horas e meia, a pedido do Paulinho. E vou ajustar uma série de coisas. Passei com o Dr. Pedro. Cara, genial. Nossa, eu já adorei já, logo na primeira consulta. Vai voar na esteira, Hélio. Oh! Monstro! Monstro, ó! De volta aqui o arrependido. Quem vai fazer essa missão acontecer? Como sempre, né? Para salvar esse garoto no final do ano, sempre nada mudou na história. Muito boa noite, seres humanos de luz. Estou gravando esse vídeo para sanar algumas dúvidas de alguns seres humanos sobre a parte genética. Vou deixar esse vídeo depois gravado nos destaques sobre genética para todo mundo, quem tiver interesse e quiser ver vai estar lá, tá, gente? Então, olha só. Gente, quando a gente está avaliando testes genéticos, o que você tem que entender? Que ele é uma pequena informação que vai ajudar a gente, vai ajudar o profissional a criar um tratamento que é um pouco mais individualizado. Por que eu estou falando que é um pouco mais individualizado? Porque depende de outros fatores, como fatores comportamentais, como o estilo de vida do paciente, como a história pregressa desse paciente, ou seja, o que esse paciente viveu ao longo da vida, as emoções que ele viveu, os traumas que ele viveu, tudo isso tem que ser visto. Então não adianta eu pegar um componente que é a genética e falar lá que o metabolismo dele é lento de carboidrato e por isso eu vou ter que diminuir o carboidrato na dieta dele. Não, isso não existe, pelo amor de Deus. Eu sei que tem muita gente fazendo isso, utilizando o teste genético, mas isso é totalmente errado, tá? Porque tem a parte humano, tem a parte sentimental, tem a parte emocional, comportamental do estilo de vida, da vida social que o paciente está passando, o ciclo que ele está passando na vida dele. Isso também vai incluir quando a gente vai criar um tratamento. Tudo isso chama-se medicina de precisão. Anotem esse nome que vai ser muito mais falado nos próximos anos. É nesse nome, esse tipo de medicina que vem sido explorada em quem trabalha com genética lá nos Estados Unidos, por exemplo, no curso da Carolina do Norte que eu fiz. Eles utilizam esse nome, nutrição de precisão e medicina de precisão, para o tipo de medicina que a gente tem feito, tem aplicado aqui na clínica, tá, gente? Então, só para vocês entenderem que genética é um pontinho que a gente vai utilizar para entender alguns componentes importantes, mas a gente tem que misturar nessa sopa fatores comportamentais, ambientais e o ser humano como um todo, e a genética é apenas mais um componente, certo? Bom, mas genética não é destino, como eu já expliquei. E como a gente faz para avaliar isso? Bom, mas como que a gente vai avaliar se esse ser humano tem uma chance de ter doença genética ou não? Gente, você pode ter uma genética horrorosa, você pode ter a pior genética do mundo, os piores polimorfismos que fazem você ter todos os genes de câncer, diabetes, pressão alta, doença cardíaca, depressão, etc. Só que esses genes só vão ser expressos se você tiver um organismo inflamado. Então, olha só, o gene, o polimorfismo, ele é o prego, e a inflamação é o martelo. Você pode até ter o prego, mas você só vai conseguir acionar esse gene se você estiver inflamado, ou seja, se você bater no martelo. Nossa, eu sou um professor maravilhoso, eu deveria dar aulas em Harvard. Por quê?
Quando você está inflamado, você aumenta a expressão de genes ruins. É como se fosse um botãozinho que você está apertando para aquele gene se expressar. Isso é marcado, né? Isso é feito, na verdade, por alguns marcadores inflamatórios que a gente avalia no paciente. Então, como que bioquimicamente eu sei se esse paciente está inflamado? Existem alguns marcadores inflamatórios como ferritina, homocisteína, insulina, ácido úrico, VHS e PCR, que traduzem inflamação. Uns são mais específicos, outros menos, mas todos traduzem inflamação. Se você tiver todos esses marcadores, ou a maioria deles, altos, isso significa que você está suscetível à sua genética, você está à mercê dos seus genes ruins. Entenderam? Quanto que você tiver todos esses marcadores lá embaixo, você vai estar menos suscetível à doença genética, ou seja, você vai ficar menos à mercê da sua genética. Você pode ter genes horrorosos, mas a chance de você desenvolver essas doenças vai ser muito baixa. Ou seja, você não precisa fazer um teste genético para descobrir isso, se você vai ter uma doença ou não. Você precisa cuidar dos seus marcadores inflamatórios, e todos os marcadores inflamatórios são diminuídos com um estilo de vida saudável, certo? Depois eu vou ter que gravar um vídeo falando sobre isso, que vai ter muita pergunta aqui, mas só para vocês entenderem que um estilo de vida saudável, ele é anti-inflamatório, um sono anti-inflamatório, exercício físico anti-inflamatório, baixa marcador inflamatório, silencia ou diminui a expressão de genes, oncogenes, inflamogenes, que vão fazer você ter doença, e você acaba se prevenindo de maneira real e verdadeira, certo? Pessoal, eu queria desejar agora nesse vídeo um parabéns para o meu grande amigo ilustríssimo Dr. Diego, um dos maiores advogados criminalistas desse Brasil. Muito obrigado! Pessoal, deixa eu só dividir uma coisa com vocês que tem me deixado muito feliz nos últimos meses, né? Cerca de quase 10% dos meus pacientes são médicos. Então, o que isso reflete? No maior interesse da medicina, de maneira geral, a entender como funciona a parte de medicina de precisão, a parte de genética, né? E isso já dá uma luz no fim do túnel pra gente, com esse interesse, que as pessoas, que os médicos apliquem a medicina de precisão nas suas especialidades. Então, acho que, queira ou não, está tendo uma tendência médica nesse processo, do próprio médico se conhecer e de começar a tratar a causa do problema, tá, gente? Então... Cabelo crespo, a pele escura, ferida, a chaga, a procura da cura, pegograma, tenta ver e não ver nada. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Ó, tô gravando isso aqui pra vocês aprenderem a nunca tomar medicação sem indicação médica. É ou não é, Mônica? Uhum.
Ó aqui, ó, como é que tá esse ser humano aqui, ó. Branca, boca da O bicha. que você fez? Eu tomei um diurético no seu nome, doutor Pedro. Tomou um diurético que não sabe o nome do Dr. Pedro. Tá vendo? Ó a frequência cardíaca dela, como é que tá, ó. A pressão tá 130/80, mas A pressão ela tá já normal, de mas tá com uma outra coisa. frequência bem baixinha. Aprendeu a lição ou não? Vamos ver. Como é que você falou? Muito obrigada por cuidar de mim. Você tá vendo, pessoal? Agora tem que ficar cuidando, tem que dar aguinha pra ela, pra repor esse volume que ela perdeu, né? O que você sentiu? Agora, explica pro povo, por que você fez isso? Pra desinchar. Pra desinchar. Agora eu vou colocar aqui, ó, meu post sobre retenção de líquidos. Já aproveita pra fazer uma matéria sobre. Isso. Entendeu? Porque você vai perder líquido, você não vai perder gordura tomando diurético, meu anjo. Eu sei, mas Cê eu sabe. queria dar uma desinchada. Mas queria dar uma desinchada, né? Mas tem outras maneiras de dar desinchada. E eu vou colocar aqui no meu Instagram, daí você vai olhar, tá bom? Tá Você bom. vai ler, tá Sim, bom? senhor.